Olá! Hoje eu irei introduzir o capítulo 4 sobre o continente europeu. Nós iremos estudar os aspectos naturais da Europa, como clima, vegetação, relevo e hidrografia. No princípio, o continente europeu ele fazia parte de um único bloco de terra chamado de Pangeia. Pangeia é uma palavra grega que significa pan, inteiro, todo, e geia significa terra. Então, Pangeia, uma única massa de terra. Com o movimento das placas tectônicas, essas massas começaram a se fragmentar, a se desmembrar. Então, hoje, quando a gente analisa um mapa dos continentes, nós vamos perceber que alguns estão mais afastados e outros estão mais próximos. E se a gente pegar cada parte e juntar, nós vamos encontrar esse único bloco de terra, chamado de Pangeia. As áreas de maior instabilidade na Europa estão lá na porção sul do continente. Nessa área que estão próximos aos limites das placas tectônicas, são áreas onde podem acontecer os abalos sísmicos e também os vulcões em atividade. Quando a gente localiza a Europa no mapa, nós percebemos que a Europa está totalmente na parte norte, que o meridiano de Greenwich ele corta a Europa e nós temos países tanto no leste quanto no oeste. Mas a maior parte do continente europeu está na parte leste, ou também chamado de oriental. Agora nós começaremos a estudar esses aspectos naturais. Nós iremos começar pela hidrografia. Então acompanhe comigo. Os rios europeus, eles apresentam uma importância para a economia dos países. Eles são muito utilizados tanto para navegação, para irrigação, para produção de energia, para as indústrias, para as atividades agropecuárias. Então vamos lembrar, os rios que percorrem áreas de planícies são rios que eles podem ser utilizados economicamente para navegação, para transporte. E os rios que percorrem áreas de planalto, eles podem ser aproveitados para a produção de energia, para o turismo. Isso tudo desenvolve a economia das localidades. Então agora nós vamos conhecer os principais rios e seus aproveitamentos econômicos. Começaremos aqui pelo rio Volga, que é o rio mais extenso do continente europeu e seu aproveitamento econômico é, anote aí, navegação, transporte hidroviário e também para a produção de energia. Nós temos o rio Reno, que ele atravessa muitas regiões industrializadas. Então, ele é utilizado tanto para as indústrias quanto para a produção de energia também. Olha que interessante, durante as décadas de 1960 e 70, tornou-se completamente poluído pelas indústrias e pela agricultura, a ponto de não poder abrigar qualquer tipo de vida em suas águas. Nós temos o rio Danúbio, que é o segundo maior rio da Europa em extensão e seu aproveitamento econômico é para navegação. O rio Tâmisa é um rio de curta extensão, mas é importante porque ele atravessa uma área muito urbanizada e também industrializada. O rio Tejo, ele se encontra na Península Ibérica, atravessando Lisboa, capital de Portugal, e a sua importância econômica é para o transporte, produção de energia e nas grandes indústrias. Nós temos o rio Sena, que é o principal rio da França, correndo do sentido centro para o norte da França, terminando no Canal da Mancha. Ele atravessa a cidade de Paris e seu aproveitamento econômico é transporte e navegação. O rio Po, ele atravessa uma região de grande desenvolvimento industrial e se destaca no norte da Itália. Então, o norte da Itália é a mais industrializada desse país. Também, como destaque, nós temos os lagos. Os lagos também são importantes para o continente europeu. Nós temos um dos países da Europa que apresenta belos lagos, é a Suíça, onde é possível conhecer o Lago de Genebra, entre muitos outros.